Manhã Cidade Política. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Mário Flávio. Ontem, uma decisão que já era esperada, o TRE de São Paulo cassou a deputada Carla Zambelli por abuso de poder, aliás. Foram 5 votos a favor e 2 contra. Além da cassação de mandato, a parlamentar deve ficar inelegível por 8 anos. Carla Zambelli disse que recebe a decisão com serenidade. A decisão ela não é automaticamente, Renata, afastada, porque ela vai recorrer. Carla Zambelli é acusada de abusar de meios de comunicação nas eleições de 2022. No TRE de São Paulo prevaleceu o entendimento de que a deputada divulgou informações falsas sobre o processo eleitoral 2022 e montou uma teia de desinformação utilizando as redes sociais e sites para abusar dos meios de comunicação. Isso cabe recurso. A deputada vai assinar o TSE e vai tentar reverter a situação, que eu acho difícil. Ela diz em nota que é vítima de perseguição. O pedido de cassação foi feito pela deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. De acordo com ela, Zambelli divulgou vídeos que questionavam a lisura das eleições. Havia posto com ataques à ministra do Supremo Tribunal Federal, chama eleitoral, com a notícia falsa de que as urnas haviam sido manipuladas em Itapeva, em São Paulo. A defesa aí se baseou na popularidade de Zambelli para explicar a disseminação de mentiras nas redes sociais. Rapidinho da minha opinião sobre isso. Veja, essa situação foi de 2022 e eles estão caçando uma deputada que foi eleita em 2022, com quase 1 milhão de votos e faltando aí um ano, mais ou menos, para a próxima eleição. Um processo arrastado, um processo demorado. A deputada vai recorrer, é claro, ao TSE. Se ela puder, ela ainda pode tentar recorrer ao STF, mas eu acho que dificilmente a Carla Zambelli vai vencer, porque eu acho que ela passou um pouco do ponto nessas questões aí, Renata, mas é claro hoje que existe uma antipatia para esse tipo de deputado aí, que é principalmente aliado a Bolsonaro. Agora, é claro, ela paga também, por falar demais, por postar muita coisa sem sentido, enfim, como foi alegado aí, deixou brecha. Renata, quando você deixa a brecha para o adversário, você vai Para mim, ela é bem responsável e foi uma das que prejudicou o Bolsonaro. Aquela imagem dela correndo atrás de uma pessoa com um revólver no dia da eleição, na véspera da eleição, prejudicou muito o Bolsonaro, que vinha ali crescendo nas pesquisas e praticamente virando o jogo contra o presidente Lula naquela eleição. Então aquela imagem, ela correu o Brasil afora e eu acho que prejudicou demais. Tanto é que após aquele fato, o Bolsonaro se afasta dela, e praticamente não teve mais relacionamento assim com ela, político, digamos assim. Então é uma deputada muito ruim, na minha opinião também. Não gosto do mandato dela, acho péssimo, mas eu acho que se ela está caçando deputado que mente ou que propaga fake news, vai sobrar quem? E ontem a coletiva do Lula foi um show de mentira que ele concedeu lá na coletiva dele. Então, assim, a gente, nesse país, as coisas elas não acontecem, a régua não é a mesma para todo mundo, Renata? O deputado, ele tem uma história chamada imunidade parlamentar, principalmente no uso da fala, porque na época da ditadura, os deputados eram caçados porque eles falavam que pensavam principalmente contra o regime. E aí, quando acontece a abertura política e tem uma nova Constituição, foi criada a imunidade parlamentar para que o deputado pudesse falar e não corresse o risco de ter um mandato cassado. Hoje, essa situação mudou muito porque alguns deputados, como é o caso, por exemplo, Daniel Silveira, teve um mandato cassado. Carla Zambelli agora teve também. Isso serve de alerta para muitos deputados, que usam as redes sociais, principalmente de maneira muito irresponsável. Repito, eu acho Carla Zambelli uma péssima deputada. Agora, na minha opinião, não era para ter um mandato cassado por causa disso. Porque, repito, se for caçar deputado ou qualquer político que propague fake news, principalmente os que mentem em campanha, que foram eleitos prometendo uma coisa e fazem outra quando assumem, vai ser difícil sobrar alguém com mandato nesse país. Ontem, a governadora Raquel Lira, ela segue com a agenda lá em Petrolina, Renata. Passou a semana inteira lá com visita de ministros, anúncio de obras. Ontem também entregou notebooks aos professores da rede estadual de ensino, lá na cidade de Petrolina.
Então a governadora tirou essa semana para cumprir essa agenda lá em Petrolina, semana marcada aí pela nomeação, né, ou pelas nomeações de vários aliados dela. Foram mais de 30 ex-prefeitos, ex-vereadores que foram nomeados aí para que Raquel possa dar um upgrade aí nas bases do litoral ao sertão. Então ela nomeou aí prefeitos, ex-prefeitos, ex-vereadores para fortalecer as bases dela no interior, fazendo uma situação similar ao que fez João Campos, só que na região metropolitana do Recife. O que acontece hoje no estado, Renata, é que Raquel Lira e João Campos, eles cumprem uma guerra fria, digamos assim, de eleição. Eles não falam em eleição, mas todos os passos que João Campos e Raquel estão dando é de olho no ano que vem. Manhã Cidade Política. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z.